Gostaria de ler uns versículos no Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 7, versículos 36 em diante. Versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estava pensando um pouco nesse caso, que é interessante que essa pessoa que estava aqui à mesa, né, esse fariseu, que era uma autoridade, vamos dizer assim, uma autoridade religiosa na época dos judeus, na época que Jesus esteve presente aqui, ele convidando o Senhor Jesus para comer em sua casa, nós vemos que ele convida o Senhor Jesus e trata ele como uma pessoa menos do que comum, porque o costume dentre os judeus é que eles beijavam, né? Até hoje tem o costume de se beijar, e ungir a cabeça com óleo, lavar os pés, que eles caminhavam, né? Eles lavavam os pés, e nada fez isso para o Senhor. E eles estavam ali à mesa. E é interessante que eu penso nessa mulher. Ela é uma pecadora, né, como diz aqui, uma pecadora, uma mulher da cidade, uma pecadora. Ela entra à casa dessa pessoa, desse homem, de Simão. Logicamente ela não foi convidada a isso. Nós sabemos que, pelos documentários, que o Senhor Jesus, aonde ele ia, né, uma multidão acompanhava. Então, se ele entrava numa casa, logo se enchiam as casas.
teve um evento narrado aqui nos evangelhos que a casa ficou tão cheia, né, tão fechada, que havia umas pessoas que queriam levar um paralítico para que o Senhor curasse, e eles não tinham como fazer isso. Eles pegaram, subiram no telhado, amarraram as pontas da maca, tiraram as telhas e desceram pelo telhado, porque não tinha acesso, e o Senhor inclusive cura esse paralítico na ocasião. Então essa mulher, logicamente, adentrou-se sem ser convidada. E é interessante que ela vai aqui já com o seu coração contrito. Eu não sei bem a palavra aqui, não nos diz, a Bíblia não nos diz como que essa mulher chegou ao conhecimento do Senhor Jesus, como ela chega aqui. Ela vai encontrando nele o Salvador. Ela vai, por trás, ela fica aos pés dele, chorando, beijando, como diz aqui, enxugando. Suas lágrimas eram tantas que ela enxugava os pés dele com seus próprios cabelos. E Simão, na hora que viu isso, né, esse fariseu, nós vemos o que realmente passava no seu coração. Quando ele refere-se a Cristo, ele disse consigo mesmo, versículo 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo. Falou consigo. Se esse aí fosse profeta, ele ia saber quem estava aos pés dele, tocando nele, que essa é uma pecadora. E é interessante que a cabeça, né, do fariseu, como havia na época dos escribas, dos fariseus, o que eles conheciam, porque eles conheciam até então a palavra de Deus, que era o Velho Testamento na época, e eles fizeram uma norma que vamos chamar de religiosidade, que passou a excluir pessoas, que nessa pecadora estava sendo desprezível aos seus olhos. E ele estava ali na casa dele, que ele convidou, e ele estava tendo o privilégio, né? Ele teve o privilégio de ter o Senhor na casa dele. Então essa pessoa que estava ali na casa dele, da qual ele convidara, este era Jesus. Tem um versículo, segurando aí, em Filipenses, capítulo 2, que nos fala um pouco de onde veio essa pessoa. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, nós tivemos esses dias atrás, uma semana atrás, a comemoração que o mundo faz do nascimento dessa pessoa. Né? Faz o presépio e anuncia ali o nascimento daquela pessoa, do menino Jesus. Mas nós devemos entender que essa pessoa que estava ali, nascida aqui nesse mundo por Maria, pela Virgem Maria, ele era Deus. Ele existia antes de ser nascido. Era uma das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas
E um deles saiu da glória. Um deles saiu de lá e veio aqui. Foi ele que nasceu no ventre de Maria. Então aquela pessoa, na hora que ele foi introduzido no mundo, como diz a Bíblia, foi introduzido por Maria no mundo, aquela pessoa já existia antes. Aquele menino que estava ali deitado naquele lugar, Deus estava presente. Ele foi anunciado como sendo o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus estava presente ali. E esse homem, né, essa criança que foi crescendo, que agora nós estamos vendo nossos versículos aqui, era Deus ali presente. Não era um homem comum, era Deus presente. Aquele que conhecia todas as coisas. Mas ali, o Senhor Jesus aqui nesse mundo, diz aqui em Filipenses, tomou a forma, né? Ele nasceu como um homem. O milagre de Deus encarnado estava ali. Ele estava velado. Quem olhava para o Senhor Jesus não via Deus, via um homem. E um homem comum. O Senhor Jesus, quando estava com os seus discípulos, ninguém sabia quem era o Senhor, entre eles ali, porque estavam juntos. Eles olhavam, eles não sabiam, se eles ficassem de uma forma comum entre eles, ninguém sabia quem era ele. Prova disso, só para a gente entender, que em João, Evangelho de João, um versículo no Evangelho de João, capítulo 18, bom, aqui ele não narra, ele narra o que eu estou pensando, mas não fala a palavra que está no outro Evangelho. O Senhor Jesus, na hora que ele vai para o jardim de Getsêmani, nós falávamos da Escritura, então seria interessante ler na Escritura o que é dito. Isso, é Mateus capítulo 26. Eu sei que fosse João, mas não é. João fala semelhante. Mas tem uma palavra aqui em Mateus 26. Mateus 26, versículo 48. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. E aí eles prenderam. Por que ele falou para os guardas de que ia prender o Senhor? Judas, se essa pessoa aqui é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes tinha falado para a escolta que foi lá para o jardim de Getsêmani, falou assim: aquele que eu beijar, prende ele, porque é esse que é Jesus. Por que isso? Porque se os guardas chegassem ali no jardim de Getsêmani e ia ver o Senhor com seus discípulos, ele não sabia quem era o Senhor. Ele teve que dar um sinal, falar: aquele que eu beijar é esse. Por quê? Porque ele era uma pessoa comum, aparentemente. Então, o Senhor Jesus, né, esse Deus, esse glorioso Deus, estava velado, né, estava com, vamos chamar, um véu que estava encobrindo a sua divindade e a sua deidade. Quem olhava era um homem comum. Então Simão aqui, né, o fariseu, ele olhou e, além do desprezo que ele estava no coração dele já pelos feitos que o Senhor Jesus estava realizando, ele também não conseguia ver nada. Então ele fala consigo mesmo: se este fosse profeta, ele nem fala que ele era Deus, nada. Se fosse profeta, como estavam dizendo que ele era, ele ia saber quem que é essa mulher que está nos pés dele.
E o Senhor sabendo, né, no nosso capítulo, voltando lá, versículo 40, e respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Então é interessante isso, que o Senhor Jesus, conhecendo o que passava nos seus pensamentos, ele, na hora que estava olhando, né, aquela cena, né, para imaginar, ele, aquela mulher aos pés dele, chorando, enxugando seus pés, e ali sentada, né, aos pés do Senhor, e o fariseu olhando aquela cena e falando consigo mesmo: ah, esse aí, se ele fosse profeta, ia saber, né, só olhando, pensando. O Senhor Jesus olha para ele: tem uma coisa para falar para você. Que interessante, eu penso isso, que nossos pensamentos, nossas intenções, Deus conhece. O Senhor Jesus conhece. Esse homem aqui, ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Conhece o que se passa no mais profundo dos nossos corações. Aquilo que ninguém, talvez na vida, nem a pessoa mais íntima nossa, sabe, o Senhor Jesus conhece. Teve um caso no Evangelho de João, capítulo 4, que aconteceu também com uma mulher, coincidentemente. Uma mulher que o Senhor Jesus, ele se assentou na beirada de um poço, e ele estava cansado, né? Podemos imaginar Deus aqui no mundo, né? Cansado, se sentou ali, com sede, e daí vem uma mulher tirar a água do poço. E ele fala para ela: dá-me de beber. E daí eles começam um diálogo. E a conversa entre eles é interessante, que ele diz assim para ela: vai, chama o teu marido, venha cá. Ela falou assim: mas eu não tenho marido. Mas ela tinha, quer dizer, ela tinha um homem, não era o marido dela, era um homem. E ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor falou: isso tu disseste com verdade, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora que você tem, não é o teu marido. E ela falou: veja que tu és profeta, e vai. E ele vai conversando, no fim ela fala, sai e anuncia, fala: esse é o Salvador. Ela vai e anuncia, falando que ela larga o cântaro dela, larga tudo, e vai falar que ela tinha encontrado o Salvador. E ela disse uma palavra: ele me disse tudo o que eu tenho feito. O Senhor não falou, o Senhor falou uma coisa só para ela. Mas aquilo que ele falou bastou para saber que ele sabia tudo da vida dela. E aqui, o Senhor, falando com Simão, ele sabia tudo. Então é interessante nós entendermos isso, que o Senhor Jesus, ele conhece, ele nos conhece plenamente, cada um de nós aqui. Não há nada, né, em nossos corações, em nossas mentes, oculto diante dele. E agora o Senhor Jesus está falando com ele aqui, falando assim: uma coisa eu tenho para te dizer. E ele diz, no seu farisaísmo, né? Dize, mestre. 2 credores. Nosso capítulo, voltando lá. 2 credores. Um devia 500 e outro devia 50. Não tendo os dois com o que pagar. Eu não conheço muitos aqui, mas não conhecia a vida de ninguém. Nem vocês, graças a Deus, conheceram a mim. Mas
o Senhor falou uma coisa muito interessante para Simão. O credor tinha 2 devedores. Falei errado, falei dos credores. O credor tinha 2 que deviam para ele. Um devia 500 e outro 50. Mas os 2 não tinham com que pagar. Isso eu creio que para nós é uma figura, né, um quadro muito interessante daquilo que somos nós mesmos. Uns devem 50, outros 500, 1000, não importa. Só que tem um detalhe: não temos com o que pagar. Tem um versículo em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Um versículo só. Melhor, 2. Primeiro versículo, capítulo 3, primeiro versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem sequer um. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui nesses 2 versículos não existe mas, porém, todavia, contudo. Não. Por quê? Eu não posso colocar não há justo, nem sequer um, mas eu, tal. Todos pecaram, mas eu não. Todos pecaram. Isso é Deus, né? Que esse capítulo nos fala, Deus falando para o homem, para nós. Eu estou aqui. Não é o que está falando, está excluído. Não, nós estamos aqui, dentro desse versículo. Por quê? Todos devedores diante de Deus. Aqui diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o Senhor Jesus estava falando para Simão, um devia 50 e outro 500, não tendo ambos com que pagar. Se ele achava que ele fosse justo, como ele pensava, os fariseus achavam que ele era justo, porque eram religiosos, acentuadamente, etc. e tal, mas eram devedores. Pensavam que deviam menos, no seu conceito de ver as coisas, mas não tinham que pagar, ainda que devesse eles não tinham que pagar. Então o homem, né, nós, o ser humano, no seu estado natural, é um devedor diante de Deus. Cada um de nós, gente, estou falando aqui para todos, colocando, vamos dizer, ombro a ombro, cada um temos com que pagar. Devedores e não temos com que pagar. Efésios capítulo 2 nos diz: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, porque a nossa tendência, qualquer um de nós aqui, desde criança, é fazer uma coisa para tentar cobrir a outra. Isso é natural, isso é do ser humano, e isso é o que virou religião. Fazer para Deus para que Ele perdoe meu pecado. Não tem isso. Biblicamente não existe isso. Não que as obras sejam más, pelo contrário, muito bem ajudar as pessoas, isso é ótimo, né? Quem me dera todos tivessem o mesmo sentimento. Mas para com Deus é um devedor, e isso não cobre pecado. Inclusive, essa pessoa que estava aqui, na casa de Simão, ele desceu da glória. Lá em Filipenses nós paramos que ele se tornou semelhante aos homens, mas ele continua ali falando que ele desceu e foi à cruz para morrer, ressuscitou e voltou para o lugar de onde ele tinha saído. Então o Senhor Jesus, ele veio aqui por causa dos devedores.
Ele veio por causa dos devedores. O Senhor Jesus diz assim: porque eu vim salvar, perdoar pecadores e não justos. Que nem Simão ali, ele não veio para Simão. Ele veio para todos, mas Simão, não. Por que não? Porque ele não queria, o conceito dele não aceitava aquela pessoa. Então o Senhor Jesus disse: eu vim para salvar pecadores e não justos. Porque, lógico, se eu acho que eu não estou devendo, então não é para mim, não é verdade? E mesma coisa eu pegar essa Bíblia aqui, falar: olha, é um presente. Pega. Não preciso. Salvação é a mesma coisa. Deus veio ao mundo, né? O Senhor Jesus desceu da glória, veio aqui para morrer, para salvar o quê? Pecadores. Agora, se eu acho que eu não preciso disso, como é o caso de Simão, ele não morreu para mim. Ele morreu para alguém que precisava. Essa mulher que estava aos pés dele, ela sabia que era para ela. No entanto, ela estava ali chorando aos pés dele. E ele diz uma palavra para ela, no nosso capítulo, versículo 50, e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por que salvou? Porque é justamente isso. Embora aquele não tinha morrido ainda, mas os sentimentos dela para com os seus próprios pecados, ela encontrou que aquele homem podia dizer para ela: perdoado está. Como ele falou, perdoados são os seus muitos pecados. E ela abraçou aquilo porque ela precisava ouvir da boca dele que ela estava perdoada. Não adiantava ninguém dizer isso. Era ele que tinha que falar isso para ela. É a voz dele que ela queria ouvir. E ele disse: a tua fé te salvou. Os teus muitos pecados são perdoados e vai-te em paz. Todo mundo falou: mas quem que é esse aí? Começaram a, imagina aquele falatório, né? Quem que é esse aí que está perdoando o pecado? Vai-te em paz. Não importa, para ela naquele momento não importou quem estava falando, se era o fariseu, se era o escriba lá, que era acentuadamente religioso, que estava falando que não está. Ela ouviu dele: perdoado. Então é interessante que esse quadro que eu estava pensando, que nos fala da salvação que nós precisamos. Como lá em Romanos, o pecador precisando de perdão, devendo, o devedor, aquele que não tem com que pagar. E o entendimento dessa verdade se transborda em gratidão, né? Como ele disse, se perdoando a ambos, quem que vai amar mais? O discernimento dele estava certo. Quem mais foi perdoado vai amar mais. Julgaste bem. Essa que estava vendo quanto ela foi perdoada. E o Senhor Jesus, ele veio aqui nesse mundo, ele desceu da glória para morrer por mim. No versículo em Filipenses, acho que é Filipenses, versículo bem conhecido, é Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, principalmente agora, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Interessante aqui o apóstolo Paulo, né? Tão eminente, conhecido, o apóstolo Paulo, ele falando isso, ele falou que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele me amou e se entregou por mim. Paulo aqui estava tendo a compreensão do amor do Senhor Jesus pelo pecador. Ele estava querendo dizer assim: se no mundo inteiro só eu fosse crer, ele desceria da glória e viria aqui morrer por mim, para que eu tivesse com ele para sempre. O amor do Senhor Jesus, o amor de Deus, ainda que fosse no meio das milhões de pessoas, um só, se fosse somente aquela mulher que estava aos pés dele, ou o apóstolo Paulo, ele teria descido da glória igualmente, se humilhados, padecido tudo que padeceu, para salvar esse pecador. Então, que precioso entender isso, que todos os devedores, o quanto você entende que você é um devedor, quanto que eu olho para Deus e falo, eu sou um devedor. E o Senhor Jesus, ele veio justamente para pagar essa dívida. Ele veio para pagar a dívida. Nós conhecemos o Senhor Jesus como substituto, né? Usa-se muito isso, todo mundo sabe. O nosso substituto, Salvador, o Redentor. Mas é profundo isso, é para nós mesmo, não é verdade? Por que substituto? Porque eu estou devendo. Seria eu diante do juiz, condenado, porque não tenho com que pagar, e alguém entrar no meu lugar e falar, eu assumo a dívida dele, eu pago por ele. Isso é substituto. Então o Senhor Jesus, quando foi para a cruz, para morrer por nós, diz a palavra, ele recebeu o juízo que nós merecíamos, que você, que eu, que nós merecíamos, e deixou, e está aí a salvação, alguém que morreu por nós, o substituto. O quanto que nós vemos isso, o que nós podemos ver nessa pessoa, essa mulher viu, não é verdade? Ela viu isso. Não sabemos a compreensão dela, mas ela viu e foi aos pés dele. E nosso capítulo, versículo 49, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este? Quem é este que até perdoa pecados? O Senhor Jesus teve autoridade para isso. Havia no Velho Testamento, na época de Israel, eles faziam muitos sacrifícios, né? Haviam sacrifícios expiatórios, e um deles, quando o culpado, a pessoa culpada, ela pegava um cordeiro, né, um animal, e levava para o sacerdote, e o sacerdote punha a mão na cabeça do animal e confessava o pecado da pessoa com a
mão na cabeça do animal e depois esfolava, matava, sacrificava o animal. Então era julgado a culpa da pessoa no animal. Isso é uma figura do Senhor Jesus. João Batista, na hora que viu o Senhor Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Então ele foi esse substituto. Simbolicamente, nele foi colocado a mão e confessado ali. Ele tomou nossas culpas. Ele morreu ali na cruz. A morte do Senhor Jesus não foi, nós lemos um versículo, vamos ler, só em Atos, terminando já, só um versículo lá em Atos, capítulo 2, versículos 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós crucificaste. Então, na hora que os homens estavam matando o Senhor Jesus, pegaram ele, tentaram, crucificaram, zombaram, cuspiram, bateram nele, coroaram de espinho, bateram com uma cana na cabeça para cravar e injuriaram, fizeram tudo que um homem podia zombar do outro, e levantou na cruz. Aquilo aparentemente era a derrota. O Senhor Jesus, quem olhava para ele, como diz a palavra, a turma, os que passavam meneavam o beiço, frouxavam os beiços e meneavam a cabeça. Não é esse? Não é? E gozavam dele. Mas você não é o Salvador? O que você está fazendo? Desce da cruz então. Salvou os outros, assim mesmo se salve, se és filho de Deus. E começava a zombar dele. E ele ali na cruz. Entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Aquilo que estava acontecendo ali, tudo o Senhor Jesus sabia. Ele sabia cada instante na cruz. E ali ele ficou. Ele ficou 6 horas na cruz. As 3 primeiras horas, os homens judiaram, zombaram, e as 3 últimas horas foram trevas. Trevas total que ninguém conseguia ver. Foi a hora que o Senhor Jesus recebeu sobre si o juízo. Ele foi feito ali pecado por nós, onde Deus julgou nele aquilo que nós merecemos, o juízo de Deus por causa dos nossos pecados, por sermos pecadores. Tem um versículo em João 19, quando o Senhor Jesus está na cruz, ele fala, versículo 28, João 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e enchendo de vinagre uma esponja e pondo num ensope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu estava pensando que, versículo 28, quando aquele já tinha passado as 3 horas de trevas, ele viu que estava tudo pronto. Tudo tinha acontecido. Mas faltava uma profecia que disse: na minha sede me deram vinagre. Ele viu que faltava isso. Então, para que se cumprisse a Escritura,
tenho sede. Daí deram o vinagre. Na hora que ele tomou, daí falou, está consumado. Então é interessante que a morte de Jesus não foi acidental. Foi uma morte pré-determinada, segundo os conselhos e presciência de Deus. E isso, para nós, foi a sua morte por nós. E esse homem não ficou ali na cruz. A última vez que o mundo viu o Senhor Jesus foi naquela cruz. Ali foi a última vez. Mas ele é retirado daqui da cruz, e ao terceiro dia, como ele já previa, né, falando isso para os discípulos, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E isso ele se apresenta. E os seus discípulos estavam todos entristecidos, com medo dos judeus, porque quando aconteceu esse evento, o Senhor Jesus, ele estava sendo motivos de rejeição completa por aqueles que seguiam, que o seguiam. Então eles estavam com medo. Seus discípulos estavam com medo. Nesse mesmo João aí, o versículo mostra isso. Capítulo 20, virando a folha, capítulo 20. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que foi um domingo como hoje, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eu queria ver esse mesmo versículo em Lucas, só para notar um detalhe. Só um detalhe em Lucas 24. Lucas 24, versículo 36. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viram algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse, tendes aqui alguma coisa a comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E daí continua. E é interessante que aqui o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, não aparece para o mundo, para as pessoas, publicamente. Aparece para os seus discípulos. Eles estavam numa sala, não sei que tamanho, vamos dizer, uma sala como essa aqui, tudo fechado, porque eles estavam com medo, que havia uma perseguição dos judeus. E o Senhor entra. E eu penso que maravilha, né? Que coisa maravilhosa foi esse instante, porque eles estavam entristecidos, primeiramente, porque o Senhor tinha morrido. Na verdade, o Senhor tinha morrido. Tiraram o Senhor deles. Maria Madalena estava no sepulcro chorando e falando, levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Porque ela foi no sepulcro e ele não estava lá. Achou que tinham roubado o Senhor. E o Senhor aparece para ela e fala assim, por que choras? E ela, abaixada, chorando, fala, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Se tu levaste, dize-me,
Porque eu vou lá, eu busco ele. Eu levo ele. Né? Pensando que amor que essa pessoa tinha pelo Senhor Jesus, porque como que podia uma mulher daquela carregar um defunto? Mas ela tinha um coração para o Senhor. Vê lá onde que ele está. Daí ele fala, Maria. Ela vê que é o Senhor. E aqui nesse meio tempo, eles estão aqui reunidos, e o Senhor não estava mais entre eles. Mas o Senhor se põe aqui, e ele entra nesse lugar. E estava tudo fechado. Mas o Senhor, né, era o Senhor, ele entrou. E é interessante que o versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, é o mesmo Senhor. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então eles pegaram, o Senhor mostrou, eles pegaram o Senhor. Como é que ele entrou aqui? Né? Era um homem com carne, e ele entrou ali. Era o Senhor, sou eu mesmo. Era o mesmo Senhor. E a alegria, né, diz aqui que eles ficaram maravilhados, alegres, estão atônitos com aquela aparição. Porque era o Senhor, estava vivo. Então, que interessante isso para nós, entender que a pessoa que morreu por mim na cruz é aquele que me conhecia antes e depois da cruz. Era o mesmo Senhor. E esse homem está vivo. E se nossos olhos pudessem ver, ele estaria entrando aqui dentro. Essa pessoa está viva. Esse que o mundo crucificou uma vez, esse homem vivo. Não o viram, mas ele está vivo. E ele foi feito por Deus Salvador. Ele é o nosso Salvador. É ele o único que tem autoridade para dizer: os teus pecados estão perdoados, vai-te em paz. Então essa mulher, na hora que ela saiu, né, no nosso capítulo de Lucas, ela foi embora porque ouviu de quem ela precisava ouvir aquilo. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu nenhum outro há, em nenhum outro nome há salvação. Sim, no Senhor Jesus. Então essa passagem que eu fiquei pensando nesse trecho dessa mulher, como ilustra realmente aquilo que sempre foi e como é até hoje. Né? Devedores, mas um achando que eu devo pouco, mas deve. Todos nós devemos e precisamos, né? Cada um de nós precisamos do pagamento da nossa dívida. Jesus veio ao mundo. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Teve para terminar, teve uma batalha uma vez, uma ocasião, já tempos atrás, e nessas trincheiras de batalha, o soldado foi fortemente ferido, e ele estava morrendo, e ele falou assim: o que eu faço agora? Estou morrendo, como que faço? O que sei de mim? Outro falou: pera um pouquinho só. Ele quer saber como é que faz, está morrendo, aí ele está apavorado. Outro falou: eu conheço um rapaz que sabe falar para ele o que tem que fazer. Correu pela trincheira, chegou para o fulano e falou assim: o ciclano está gravemente ferido, está morrendo, ele quer saber o que ele faz, o que ele faz, está morrendo. Ele pegou o Novo Testamento que ele tinha no bolso, abriu João 3,16, falou para ele que é isso aqui, ó. O cara pôs o dedo e saiu, chegou lá, mostrou para ele, olha, ele falou que isso aqui. E ele leu, ele falou:
para que todo aquele que nele crê pereça. Ele falou: todo aquele sou eu. Morreu ali. Então é interessante que a palavra de Deus, ela foi escrita para mim, para você, para nós. O Senhor Jesus, como Paulo disse, me amou e se entregou por mim. Que precioso vermos isso. Senhor Jesus, não importa o tamanho da minha dívida, Ele é suficiente para isso. Gostaria de orar para terminar.